Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, e não será hoje que nós encerraremos essa carta, mas já estamos bem no finalzinho dela, certo? Acredito que em mais 2 domingos nós encerraremos Tito capítulo 3, a partir do verso 1, faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. O texto nos diz o seguinte: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. E estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Eu te peço, ó Senhor, que Tu esteja iluminando as nossas mentes e corações, para que nós não somente entendamos o que ela quer dizer, mas que ela seja aplicada dia após dia sobre as nossas vidas, ó Senhor. É sobre isso que te oramos, Pai. Amém. Irmãos, imagina que na manhã de hoje eu chegasse aqui para vocês, obviamente aqui não seria um culto e obviamente eu não viria aqui para pregar, né? Mas eu soltasse a seguinte afirmação sobre vocês: todos os olindenses são devassos, beberrões e ladrões. Você se encaixa dentro dessa afirmação ou não? Aí você pode estar pensando assim, né? Mas eu não sou de Olinda, eu sou de Recife. Que seja, eu troco olindense por recifense. Não tem problema nenhum. A gente viu anteriormente Paulo citando um filósofo da época. E ele disse isso a respeito dos cretenses. E muitas vezes, quando a gente quer fazer uma generalização, e Paulo aceita essa generalização, é como se a gente não quisesse se encaixar dentro dessa estrutura. Mas quando Paulo faz isso, primeiro surge uma pergunta: será que todos realmente são? Será que você é, como diria na gíria popular, um pingunço que não se controla por nada? Será que você faz parte desse grupo dos devassos e que não há controle algum sobre a sua vida? Se não, onde é que eu e você nos encaixamos? A grande questão que Paulo quer levantar nesse texto de hoje, e obviamente eu estou levando aqui uma afirmação de um trecho anterior ainda da carta de Tito, no capítulo 1, é para justamente que a gente seja lembrado dia após dia de que quando a gente é encaixado dentro de uma estrutura, ou quando a gente se esquece que a gente está dentro do mesmo balaio, como diz o ditado, é porque justamente você esqueceu
que também é pecador. Paulo vai levantar aqui no versículo 3 uma lista de coisas que faziam parte da vida comum dos que estavam em Creta, e do qual essa igreja também já havia vivido dentro desse mesmo contexto. A grande questão, e é o que eu quis enfatizar para as crianças, é justamente isso. Se nós, como igreja de Cristo, nos esquecemos do quanto nós somos pecadores e de que antes nós éramos piores ainda, talvez eu e você, a gente não esteja fazendo o nosso devido trabalho da proclamação do Evangelho. Porque a partir do momento que eu passo uma linha e que eu digo assim, eu só convivo com as pessoas da igreja, a grande pergunta é, e aqueles seus amigos que você deveria evangelizar, você está fazendo o quê? Porque você não está conseguindo conviver com eles? Porque a grande questão, irmãos, é o seguinte, se houve jeito na minha vida e na sua, talvez haja uma solução para a vida deles também. E o que Paulo está querendo nos apresentar a partir desse texto é o seguinte: tudo bem, nós somos santos, mas nós precisamos ser amorosos. Por quê? Porque se Deus é um Deus benigno, assim como Ele é, nós também precisamos ser. Então veja bem em como Paulo constrói, ou como ele escreve a carta a Tito. No capítulo 1, ele vai apresentar aos cretenses, primeiramente a Tito, obviamente, ele vai dar orientações para a promoção do espírito de santificação na vida da igreja. Ou seja, nós como igreja devemos ser santos. No capítulo 2, ele já vai fechar um pouco mais o cerco. Ele sai dessa vida comunitária da igreja e vai para dentro da nossa casa. Isso deveria também acontecer na nossa vida familiar e também na nossa vida individual. Nós devemos ser santos. Então a santidade não é somente para uma questão pública dentro da igreja, mas também deve ser uma questão individual. O que é que você faz quando ninguém está vendo? Porque obviamente o Senhor sabe o que você está fazendo. E agora, Paulo vai justamente trazer diretrizes para que esse espírito de santificação também aconteça na vida pública. Então muita gente confunde esse texto aqui, o capítulo 3 de Tito, diz assim, Paulo já está falando de política. Não, ele está trazendo um problema na vida da sociedade cretense e trazendo uma realidade para mim e para você a respeito disso. Então, quando a gente lida com esse tipo de coisa, a gente se esquece do contexto, das coisas que estavam acontecendo ali. Então, por exemplo, muitos comentaristas vão fazer vão trazer o seguinte ponto para a gente. Enquanto Timóteo, em Éfeso, recebia a ordem de Paulo para velar, para que os crentes não deixassem de orar pelos governantes, ou seja, Paulo orienta Timóteo, em Éfeso, a não deixar de orar pelos governantes. O que Paulo está fazendo aqui no versículo 1 é justamente o seguinte: Tito vai receber a ordem de lembrar aos cretenses o seu dever de sujeitar-se aos governantes. Ou seja, Paulo está lidando diretamente com o problema e a realidade de cada cidade. Mas muitas vezes, a gente querendo fazer uma inversão na Bíblia, e a gente gosta muito de fazer isso, a gente quer pegar aquela realidade que você acredita friamente e dizer assim, está vendo? É isso aqui que o autor bíblico está querendo dizer. Será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Porque muitas vezes a gente vai querer encaixar isso porque você concorda com a visão A, B ou C política, mas na verdade Paulo está trazendo uma realidade do que estava acontecendo na cidade. Mas se a gente pegar as duas coisas, por exemplo, será que nós não devemos
orar pelos nossos governantes, independente da posição política dele. E também nós não deveríamos nos sujeitar aos governantes, porque se eu juntar a orientação de Paulo a Timóteo e a orientação de Paulo a Tito, e a gente for lá para o texto de Hebreus, vai ser a mesma coisa. Então, talvez, em alguns momentos, a gente terá que se debruçar mais e orar por essas pessoas, e em alguns momentos mais difíceis para a gente vai ter que sujeitar-se, mesmo que a gente não concorde. E isso aqui não tem nada a ver com fecharmos os olhos e deixarmos de ser igreja por conta das coisas que acontecem, seja socialmente, politicamente ou até mesmo culturalmente. Porque quando qualquer uma dessas estruturas confrontam a igreja, a gente deve se levantar como igreja e dizer: vocês estão indo de encontro com aquilo que a igreja foi chamada para ser. Certo? Então, quando Paulo diz a Tito: lembre-se que estejam em submissão, e é justamente isso que ele diz aqui no texto, Paulo estava falando dessa importância de se preocupar com a população de Creta. Não era somente Paulo que falava sobre isso, porque muito provavelmente os cretenses estavam impacientes e enfurecidos sob o jugo romano. Autores que obviamente não são bíblicos falarão a respeito disso, como Plutarco e Políbio. Então, se você for buscar dentro da história da humanidade, a gente vai encontrar esse tipo de declaração. E sabe por quê? Porque quando eu e você, a gente olha para o 5º mandamento, e a gente vai aplicar esse 5º mandamento, de se eu devo honrar pai e mãe. E se você for lá para o Catecismo Maior, honrar pai e mãe significa, sabe o quê? Pai e mãe são as primeiras autoridades na sua vida. Se você não honra eles, você não vai honrar ninguém. Você não vai obedecer o coordenador da sua escola, você não vai obedecer ao seu chefe, e muito menos a governantes, independente da sua concordância ou não com eles. Porque mesmo que haja discordâncias, Deus permitiu que aquela pessoa estivesse como superior a você. E muitas vezes a gente vai sofrer por conta da impiedade dessas pessoas. Mas se a gente pudesse aplicar o 5º mandamento aqui, seria justamente: dê a César o que é de César e dê a Deus aquilo que é o quê? De Deus. E é óbvio, irmãos, que os crentes não devem difamar, seja lá quem for. Paulo já havia dito isso a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, no versículo 4. E ele faz uma exigência ainda mais estrita: que nós não fôssemos nem contenciosos e muito menos polêmicos. Mas sabe o que é que normalmente acontece? Normalmente a gente está tão abusado com algumas coisas que é como se fosse muito tranquilo para você chutar o pau da barraca. Porque se controlar e ter domínio próprio, irmãos, é muito mais difícil do que estar dando grito aí em meio mundo de gente, simplesmente porque você está em desacordo, seja com o seu vizinho da casa ao lado ou do apartamento de cima, ou seja com um governante. Obviamente o seu vizinho de baixo é mais difícil você se incomodar com ele, né? Porque ele vai ficar dando pancada de baixo para cima. Mas o que Paulo está querendo mostrar aqui para a gente é justamente o seguinte: o clímax alcançado com essas palavras é mostrando toda mansidão para com toda pessoa. É você ser manso, por exemplo. Você pode pensar assim, né? Mas pastor, eu não tenho nem dinheiro para me sustentar direito, como é que eu vou ter uma empregada doméstica? Mas às vezes, irmãos, você entra aqui na igreja e não dá nem bom dia ao zelador da igreja.
Parece que ela é invisível. Ou ele não é a imagem e semelhança também? Mas ele é crente, pastor. Paulo não está falando disso? Paulo está dizendo que a gente deve ser manso com todo e qualquer. Você já se chateou com alguém? Minha esposa me pergunta muito, por que quando tu está chateado, tu fica calado? Porque isso tem a ver com domínio próprio, irmãos. Porque já basta o que eu estou pecando em pensamento. E ela ainda quer que eu fale, eu vou pecar 2 vezes. Já basta o que eu vou ter que pedir perdão pelo que eu não disse, mas pensei. É isso mesmo que você quer fazer? E a melhor desculpa que você pode dar é quando você diz assim, mas fulano fez isso, então quer dizer que você vai reagir pecaminosamente porque o outro pecou contra você. Essa é a melhor desculpa que você tem para nos dar. Sabe o que é que a gente devia lembrar? Mostrar toda a mansidão em relação a todas as pessoas, até mesmo àqueles cretenses mentirosos, brutos, preguiçosos, era uma tarefa impossível sem a graça especial de Deus. Porque quando você faz um discurso, seja no Twitter, no Instagram, ou seja lá onde for que você queira postar, mesmo que seja por um e-mail que você mande para um deputado ou um vereador, se você não for comedido com as palavras, você está se igualando a uma pessoa que não tem ao Senhor. Porque quando você faz isso, eu posso chamar... Será que eu posso passar a chamar você de cretense? Porque se eu chamar você de olindense, não vai fazer muita diferença, não. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer dizer assim, mas fulano, ele vai para o carnaval. Grande coisa. E você fala tão mal quanto ele. A diferença é que você não foi para o carnaval. Ou não tem pecado na sua vida. É justamente sobre isso que Paulo está alertando a Tito aqui. Não permita que o seu coração seja levado, porque coisas erradas e ruins estão acontecendo, porque o povo da ilha de Creta está enfurecido contra os romanos, porque muitas vezes é isso que eu e você quer fazer. Muitas vezes não é uma questão de perca de compostura, mas é uma abertura pecaminosa e a gente se utiliza justamente da desculpa de porque erram e erram de novo e continuam errando e não param de errar contra nós. Enquanto eu prego aqui para vocês, irmãos, eu só lembro do dia, no meio da louquidão. Está lembrado que houve uma louquidão? A louquidão é um lockdown, certo? No meio da louquidão, tinha um carro ali, ó, naquela ponte, porque disseram que a gente ia abrir a igreja, e ia mesmo, mas algum abençoado denunciou a igreja da gente, e eu fiquei pensando, a igreja está com medo do Covid, a igreja esqueceu o que diz a Constituição do Brasil, ou estão fazendo o que querem no nosso país, e a gente aceita mesmo, e está tudo bem. Ou você só grita quando pisam no seu calo? Porque na hora que um político entrar aqui na igreja para vir conversar com a liderança da igreja sobre voto para ele, a primeira pergunta que eu vou fazer a ele é a seguinte: o que é que você vai fazer com relação à liberdade religiosa? Porque houve um primeiro momento e haverão outros. E se a gente não perguntar aos políticos, aos magistrados, às lideranças, o que é que vai ser feito a respeito da liberdade religiosa,
lá na frente, talvez nem mesmo a transmissão a gente terá mais para ver, porque reunir vai ser coisa do passado e talvez nem mesmo escondido no cemitério você vai conseguir se reunir como igreja do Senhor. É sobre esse tipo de coisa, irmãos, que muitas vezes a gente se cala e fica gritando porque você não conseguiu mais comprar aquele tipo de queijo que antes você conseguia comprar na sua feira. E muitas vezes a gente fica se perguntando sobre quais coisas são realmente importantes. E aí Paulo mostra a mim e a você no versículo 3. Veja bem o que ele vai dizer. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Ele poderia ter resumido e chamado raça de víboras, né? Mas ele foi mais tranquilo aqui. Então, esse tipo de misericórdia que é incluída aqui deveria despertar a nossa aprovação e não nos conduzir a um coração contencioso. E isso faz com que Tito e os crentes de Creta, quando a carta chega a eles, mostra que Paulo estava pisando no mesmo terreno que eles. Paulo estava dizendo o seguinte para a igreja de Creta: irmãos, o que vocês passam aí? A gente está passando aqui. É o mesmo problema. É como se a gente recebesse, por exemplo, uma carta dos irmãos de alguma igreja de Brasília. E eles dissessem: está ruim do mesmo jeito. A gente tem enfrentado os mesmos problemas. E aí quando Paulo faz a separação desses 7 vícios que ele nos apresenta, ele diz o seguinte: vocês não eram destituídos de entendimento, não simplesmente ignorantes, mas realmente incapazes de discernir a coisa do Espírito, porque vocês não têm misericórdia destes que ainda não entenderam isso. Até que vocês se apiedem destes e proclamem o Evangelho para eles, eles continuarão fazendo esse tipo de coisa. Serão desobedientes à autoridade divina e humana. Eles não darão atenção à voz da consciência e muito menos à admoestação dos pais, quanto mais dos magistrados. Esses extraviados, que são induzidos a viver longe da verdade, como se eles estivessem vivendo no mundo alheio da realidade, na verdade, é como se nós muitas vezes nos esquecêssemos que nós somos os livres e que eles são os escravos. E nós antes, como escravos, escravizados a várias paixões e prazeres, permitindo que esse mundo mau assumisse o controle da nossa vida e conduta, nós éramos um povo que vivia em malícia e inveja. E essa inveja, irmãos, não é mera travessura. É maldade, perversidade, iniquidade, especialmente a disposição da mente para o mal. E um irmão aqui da igreja, que tem feito um trabalho de evangelização nos presídios, disse assim para a gente quarta-feira agora na reunião de oração: eu não faço ideia de como o Senhor vai trabalhar no meu coração para proclamar o evangelho para uma pessoa que é pedófila e assassina. Tito está mostrando aqui a mim e a você. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente acha que a nossa mentira não vai nos levar para o inferno e somente o assassino é que vai para o inferno. A grande diferença é que isso muitas vezes dá um tilt na cabeça da gente, é a consequência do pecado.
o assassino obrigatoriamente ele vai ser preso, ou pelo menos deveria. Quando não devesse ser morto. Aí você faz assim, mas pastor, pois é, esse é um problema dentro da nossa lei. Mas isso é uma conversa para outro momento, certo? Nós somos ou éramos detestáveis, odiosos, repugnantes, ofensivos, asquerosos, repulsivos. No Novo Testamento, essa palavra aqui no original só aparece nesse texto. E tem justamente a ver com um pecador não convertido, que provoca aversão por sua atitude com Deus e para com os homens. É sobre esse tipo de gente que Paulo está falando. E o que normalmente eu e você nos esquecemos é que nós éramos esse tipo de gente e talvez possamos já voltar a ser. E a gente vive muitas vezes como se isso não fosse possível. E a grande pergunta é: a quem você tem odiado? Porque se você odeia alguém, meu irmão e minha irmã, esse é o resultado natural da pessoa que é detestável. Com toda a sua repugnância, se você se vê forçado a viver com outros e a encontrar-se com esses outros, mas talvez de maneira diferente, como Paulo bem diz, tais como fomos noutro tempo. Você tinha permissão para odiar alguém antes da sua conversão. Agora você não tem mais essa permissão. Aí você pode estar pensando aí assim, né? Mas eu já vi o senhor falar várias vezes de oração imprecatória, que o senhor já pediu para Deus matar um bocado de gente. Já mesmo. O problema é que você está confundindo as coisas. Quando se fala na Bíblia de oração imprecatória, nunca é por algo que fizeram contra mim, mas é sempre sobre algo que estão fazendo contra o povo. Não é contra a igreja, é contra a nação. Deus não nos chamou para defendermos a igreja simplesmente, mas é tudo aquilo que é feito contra a sociedade, mesmo que ela não concorde. E eu oro mesmo, Senhor, se tu não tiver nenhum plano na vida desse ser humano, leva. Pode levar. Mas nunca é porque fizeram algo contra mim. A gente não tem esse tipo de permissão na Bíblia. E é justamente por isso que Paulo está mostrando a Tito para não ser duro demais com as pessoas que ainda estão nessa condição. Porque se você for duro demais, você não vai evangelizá-las. Mas a gente deve se empenhar justamente para conquistá-las para Cristo através da nossa conduta piedosa. Você já fez uma pesquisa, por exemplo, a respeito dos povos que são mais difíceis de serem alcançados? Eu lembro quando, antes de entrar no seminário, eu ajudava meu pai. E meu pai trabalhava com uma coisa que, se você parar para pensar direitinho, é uma coisa supérflua. Porque som residencial de alto padrão não é todo mundo que tem. Pare e pense. Você tem na sua casa um som que custa R$500 mil. É uma coisa até inimaginável, né? Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai chegou para mim e disse assim: Rodrigo, pode tirar do rack o amplificador. Eu nunca tremi tanto na minha vida. Se eu derrubar isso aqui, nem que eu trabalhe a minha vida toda, eu não consigo pagar. E tipo, era um equipamento de R$50 mil há 15 anos atrás. Não era um equipamento de R$50 mil hoje. Era R$50 mil há 15 anos atrás. Era muito mais dinheiro do que hoje em dia. Mas por que eu estou comentando isso com você? Você acha que é fácil evangelizar uma pessoa que é muito rica? Eu posso falar quem é, porque ele está morto já. Para depois você não estar pensando besteira, né? Eu estava na casa
do senador Sérgio Guerra. Aí você pode parar e pensar assim: será que ele roubava? Não sei, talvez sim. Mas talvez uma coisa que você não saiba é que ele era ou tinha sido, né, casado com a Brenan e era o maior criador de éguas do estado. Agora, a pergunta é, se ele estava no Senado agindo por interesse nosso ou por interesse próprio, essa é uma pergunta que você nunca vai ter. Uma resposta, na verdade. Mas a única coisa que eu pensava enquanto eu estava na casa daquele homem era tipo assim: como é que esse homem pode conhecer a Cristo? Porque uma pessoa que tem tudo, irmãos, você chegar para ela e dizer que ela não tem nada é muito difícil. E o outro extremo também. Porque a pessoa que não tem nada, quando você vai visitá-la, ela já não tem nada. E a pessoa que não tem nada, e eu vou ser bem redundante quanto a isso, ela não está nem aí para nada. Para você oferecer mudança de vida, é como se ela perguntasse assim: e o que é que eu vou ganhar com isso? Tem que ter algum retorno. E muitas vezes a gente se esquece de que talvez o seu problema seja entrar num casebre de uma pessoa muito pobre, ou talvez entrar num palácio de uma pessoa muito rica. Ou essas duas pessoas não merecem o evangelho. Graças a Deus, Paulo continua. A partir do versículo 4, e é justamente aqui quando o texto ele vira, Paulo vai nos apresentar o porquê de que eu e você deveríamos pregar o evangelho a quem quer que seja. Porque se nós fomos alcançados pelo evangelho da graça, nós deveríamos ser graciosos e benignos para com tudo e todos. E essa palavra que aparece aqui, benignidade, essa palavra é somente usada por Paulo, seja na carta aos Romanos, seja aqui na carta a Tito. E sabe por quê? Ele usa porque ele reconhece que essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, do seu amor para com o homem, de maneira geral. Então, nós antes estávamos sobre trevas infernais. Nós nascemos ou fomos trazidos à luz dentro dessa vida dramática, mas nós temos um Pai bondoso e misericordioso que nos conduz a esse estado de graça. E o que é que acontece? Quando eu e você derramamos o nosso coração perante o Senhor, onde extravasamos esse amor, que corresponde ao amor de Deus, é quando nós precisamos trazer a nossa mente para esse texto, como alguém que já experimentou em sua própria vida tudo isso. Era como se eu chegasse para uma pessoa que não é cristã e dissesse o seguinte: meu amigo, é bom demais ser crente, viu? E ele começasse a falar para você: como assim? Ninguém nunca falou desse jeito para mim. Você já conheceu uma pessoa que ama muito a sua profissão? Cuidado com esse tipo de gente. Certo? Quem ama muito a sua profissão, ele é capaz de lhe enganar e até mesmo de fazer você querer ter a profissão dele. Então, por exemplo, eu tinha um professor de química que eu passei a gostar muito de química porque ele era muito bom. Obviamente eu não fui picado pelo besouro da química não, certo? Deus é bom, né? Sob sua graça, graças a Deus. Mas assim, quando você conversa com a pessoa sobre uma coisa que ela gosta muito, ela consegue passar uma tarde inteira conversando sobre aquilo. É que nem quando você senta com uma pessoa que gosta muito de futebol.
Você só precisa dizer assim para ela: tu viu que o Fluminense foi campeão da Libertadores ontem? Acabou-se. Monotemático. Então as pessoas das quais nós nos relacionamos, elas deveriam enxergar nisso. Mas sabe o que é interessante? Normalmente eu e você, a gente reclama mais da vida do que agradece. Como é que essa pessoa vai querer ser crente se você só faz reclamar da vida? Não vai querer não, meu irmão. Porque se está ruim para o crente, imagine para quem não é. Deixa eu aqui mesmo, está tudo ruim, eu não vou querer ser crente não. Mas Paulo está dizendo justamente o inverso aqui para a gente. Você lembra do que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 2, versículo 20? Gálatas 2, 20, Paulo lembra o seguinte a gente: o Filho de Deus me amou e deu-se a si mesmo por mim. Se tem um versículo para você decorar e lembrar de evangelizar, é Gálatas 2, 20. Se Cristo amou você, esse miserável que você é, esse miserável que eu sou, morreu na cruz por nós, porque eu não deveria ter o prazer e o privilégio de falar do amor dele para as outras pessoas. E essa expressão aqui, amor para com o homem, é uma única palavra no grego. O problema é que você entende essa palavra de modo tão ruim hoje em dia, que é preferível traduzir de outra maneira na Bíblia. Se eu falasse para você que Deus é um grande filantropo, o que é que você ia imaginar? Você nunca ia pensar que Deus amou você. E é justamente por isso que a gente não usa a palavra aqui, filantropia, mas usa a palavra benignidade. Foi a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, que veio para o resgate do homem. Foi Ele, a saber, Deus o Pai, quem nos salvou, resgatando-nos do maior dos males e outorgando-nos a maior das bênçãos. Retirou você do reino das trevas e colocou você no reino da maravilhosa o quê? Luz. A misericórdia de Deus, irmãos, é a sua benignidade e compaixão para com aqueles que se acham desfeitos pela necessidade ou pela angústia. Essa lavagem do qual o texto se refere, ela é espiritual. Ele não está falando de água literalmente aqui, mas é de uma lavagem que regenera e renova. E sabe que regeneração é essa, da qual nós já passamos? É a regeneração da obra do Espírito na nossa vida, que ela precede e origina o processo de renovação, que ela afeta a nossa vida por inteiro e ela é uma mudança radical nas nossas vidas. É por isso que eu e você, a gente não aguenta ver a quantidade de desgraça e problema que é feito contra a humanidade. O grande problema é que normalmente eu e você, a gente acha que é somente contra nós. Mas quando um governante faz alguma coisa errada contra a população, não é somente contra nós, é contra a população. Então, quando alguém rouba da população, ele não rouba só da igreja, ele rouba de toda a nação. Mas a gente precisa ser lembrado de que nós éramos assim, nós fomos restaurados. E talvez essa pessoa precise da graça de Deus. E essa renovação, essa santificação da qual nós somos colocados, essa santificação é justamente aquela operação graciosa e contínua do Espírito, pela qual ele isenta o pecador justificado da contaminação do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a realizar boas obras.
E uma coisa que eu queria que você notasse é o seguinte: nessa passagem, Deus o Pai, Deus o Espírito e Deus o Filho são combinados de forma muito bela. Eu queria que depois você relesse e percebesse isso. Deus o Pai não somente dá o seu Filho, mas também derrama o seu Espírito. E as coisas acontecem de maneira como devem acontecer na igreja, justamente por conta disso. Ou de maneira orgânica, se a gente pudesse falar de uma outra maneira, de maneira mais natural, a partir do momento em que o Espírito é derramado sobre a igreja, este Espírito, havendo estabelecido sua morada na igreja, nunca mais volta a deixá-la. Por isso Paulo pôde dizer: a quem derramou ricamente sobre nós. Ou seja, nós temos sido abençoados sobremaneira. E às vezes você está preocupado porque o solado do seu sapato, ele abriu. Mas eu queria ir muito para a igreja com aquele sapato. Irmãos, a gente queria tantas coisas. Eu queria meu tênis de quando eu tinha 10 anos. Você lembra? O tênis de quando você tinha 10 anos? Eu lembro do tênis de quando eu tinha 10 anos. Eu queria ter ele novamente. O primeiro problema que eu ia ter é que eu não tenho mais o mesmo pé. Com toda certeza ele não ia caber mais. E às vezes a gente está preso em besteiras da nossa vida e Deus está derramando graça sobre nós e a gente fica conversando amenidade e discutindo coisas frívolas, como se essas coisas fossem as coisas mais importantes da nossa vida. E aí no versículo 7, Paulo lembra o seguinte a mim e a você: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Sabe o que é que Paulo está nos mostrando aqui a partir dessa questão da herança? Segundo essa esperança da vida eterna, é muito comum a gente ver essa estrutura nas cartas de Paulo. Paulo está mostrando o seguinte para a gente: por natureza, essa é a primeira coisa, éramos filhos da ira. Mas nós recebemos vida. Esperamos pela fé as eras vindouras, quando receberemos uma glória ainda maior. Éramos também adoradores de ídolos. Agora servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Esperamos do céu a sua vinda e nossa eterna comunhão com Ele. E por fim, ele diz o seguinte: éramos ímpios e governados por paixões mundanas. Agora renunciamos a tudo isto e vivemos uma vida de domínio próprio, justiça e piedade. Estamos esperando a realização da bendita esperança. Essas três coisas, certo? Filhos da ira, adoradores de ídolos, ímpios e governados pelas paixões. Paulo está mostrando aqui justamente o cenário de uma vida ímpia. Nós éramos assim, cansados pelo Senhor. E as pessoas das quais nós temos que evangelizar estão desse jeito. A pergunta é: por que não temos evangelizado elas? O que é que está faltando? Não venha se justificar com a sua ira, que Paulo acabou de desmantelar isso para mim e para você. Porque veja bem, se nós somos agora possuidores daquela vida em princípio, e mesmo agora como herdeiros daquela vida, como será em sua perfeição? Nós somos herdeiros em esperança, herdeiros que aguardam. E essa esperança, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, essa esperança se concretizará, ou nós não estamos aguardando a vinda do Filho. E aí é justamente quando Paulo fecha
esse trecho. Depois que ele desmantela o nosso orgulho, o possível orgulho de Tito e dos cretenses, ele vai dizer o seguinte: fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Ou seja, vendo vocês o que Cristo já fez pela vida de vocês, você sabendo que essa palavra é fiel, que ela transformou a sua vida, eu quero que você continue dando testemunho a respeito dela. E aí ele segue: essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. E é justamente daqui, irmãos, onde surge a ideia, da Igreja Reformada, de que quando nós temos um governante justo, haverá justiça sobre todos. Sabe uma coisa da qual eu fico mais irado do que ver um governante ímpio praticando impiedade? Isso é natural dele, certo? Ponto. É quando eu vejo um governante cristão simplesmente atendendo a sua igreja. Porque ele não foi chamado para atender denominação alguma, ele foi chamado para atender ao povo. A grande pergunta que vem à minha mente quando eu vejo uma situação dessa é crente mesmo esse infeliz? Porque eu enxergar a impunidade dentro de um ímpio é o comum, mas eu ver impiedade dentro de ou aparentemente, uma pessoa que se diz cristã, aí sim, me dá nos nervos. Mas Paulo está falando o seguinte: tenham paciência. É acerca dessas matérias que vocês precisam estar atentos. Por quê? Porque existe a bondade do Pai e o seu amor para com o homem. Existe a obra do Espírito Santo na regeneração e renovação do homem. Existe a graça de Jesus, considerada como a causa efetiva da nossa justificação. E qual é o propósito de tudo isso? Para que pudéssemos vir a ser o que somos hoje, herdeiros em esperança da vida eterna. Se tem alguém que vive bem aqui na terra, independente da situação, irmãos, esse alguém é a igreja de Cristo. Nós somos herdeiros em esperança da vida eterna. E é sobre isso que Paulo quer que Tito fale com confiança. Tito teria que enfatizar os assuntos a respeito dos quais ele já havia sido convencido. Com que propósito? Com o propósito de que a sua fé posta em Deus fosse criteriosa e deveria ser aplicada também aos nobres. Então quer dizer que você vai falar de Cristo para os cretenses. E se você tiver a oportunidade de chegar aos líderes, assim como Paulo chegou, você não vai proclamar o Evangelho. A gente deve concentrar os nossos pensamentos nesses feitos de gratidão, irmãos. A gente deveria aplicar-se com diligência à concretização dessas coisas. Essa deveria ser uma das nossas principais preocupações sobre essas coisas que já haviam sido mencionadas: a benignidade do Pai, a obra do Espírito, que são excelentes coisas e benéficas para toda pessoa. Essas coisas são não somente excelentes em si, mas benéficas e úteis para todos. Quando nos apropriamos dessas coisas através da nossa fé, nós deveríamos beneficiar os homens em geral, não esta classe ou aquela. Porque nós somos os únicos capazes de trazer à luz alegria e paz por onde quer que passemos. E normalmente os lugares dos quais nós passamos só existe morte, trevas, tristeza e medo.
Não é isso que Cristo quer que a gente faça. Não assuma para si morte, tristeza, medo e trevas. Se nós somos os herdeiros da esperança. O lugar do qual nós estamos inseridos, concluindo, nós não deveríamos nos chatear se nós fôssemos chamados de olendenses ou até mesmo de cretenses. Porque nós sabemos de onde a gente vem. Nós sabemos de quem somos filhos. E nós sabemos de que nós não somos iguais, mas em humildade temos que pregar o Evangelho para essas pessoas. E aí surge uma pergunta: qual a nossa missão como Igreja de Cristo? Honrar o nosso Deus acima de todas as coisas e gozá-lo para sempre. E parte dessa glória de Cristo é proclamá-lo. A quem devemos pregar? A todos. Talvez você trabalhe com pessoas muito ricas e você tenha que pregar o Evangelho para ela. Talvez seja o inverso. Talvez você trabalhe com pessoas que são muito humildes e você tenha que pregar o Evangelho para ela. Talvez você tenha que equilibrar a balança. Você trabalha com pessoas ricas e humildes. E a grande pergunta muitas vezes que a gente se faz é: quem é que irá se converter? Nós não sabemos, irmãos. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes a pessoa mais improvável daquele grupo que diz assim: esse aí com certeza não vai se converter, é quem normalmente se converte. E você fica, como diria o ditado, você fica incrível. Realmente sem acreditar. Não seria a esse povo que nós deveríamos proclamar o Evangelho? De que modo? Com toda a humildade. Isso que Paulo constrói aqui para Tito e para os cretenses é para que haja tranquilidade no nosso coração e não soberba. É para que a gente se orgulhe no Senhor de ser filho, mas isso não impeça a nós de compartilhar o Evangelho. É sobre esse tipo de coisa que o Senhor nos chama dia após dia, para que nós o honremos em espírito e em verdade. E é sobre isso que eu quero convidar você a orar. Possamos orar nesse momento, irmãos. Santo Deus de Israel, nós te louvamos, ó Pai. Sabendo dos desafios que foram impostos a nós na manhã de hoje, dos desafios do nosso coração, Tu sabe o quanto nós somos preconceituosos, Tu sabe o quanto nós somos tendenciosos e o quanto muitas vezes a gente fica escolhendo a quem nós devemos proclamar o Evangelho, Senhor. Mas que possamos fazer isso, ó Senhor, em tempo e fora de tempo, como diz a Tua palavra. Que nós não tenhamos medo, ó Senhor, mas que o Teu Espírito nos dê intrepidez, força e consciência daquilo que devemos fazer.